podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. O coração bate sem quase darmos por isso. Está lá, na maior parte do tempo, muito certinho, a fazer tudo para que a nossa vida seja vivida dia a dia como algo completamente natural e espontâneo. Até ao dia em que ele dá o sinal. O primeiro pode passar despercebido, o segundo sobressalta-nos. E por fim pode doer. Doer mesmo a sério. Sim, porque o coração também dói. O médico especialista responde. É claro que já perceberam, hoje queremos conversar sobre o coração, neste podcast do Hospital da Luz, em que o médico especialista responde às nossas dúvidas. Queremos saber que doenças estão associadas ao coração, que riscos corremos de ele ficar doente e o que é que devemos fazer para evitar chegar àquele momento da dor, porque nesse momento o caminho de regresso por vezes não existe ou é mais complicado, não é verdade, Dr. Ferreira Santos? Exatamente. Bom, José Ferreira Santos é cardiologista e é diretor clínico do Hospital da Luz de Setúbal. Todos os dias lida com quem está em risco ou já sofre de doença cardiovascular. E faz questão de lembrar, sempre que fala publicamente destes assuntos, que estas doenças continuam a ser as mais mortais no nosso país. Obrigado por ter aceito mais uma vez estar connosco no podcast do Hospital da Luz. Obrigado. Mas connosco está outro convidado muito especial. É ator, é uma das caras mais conhecidas dos palcos e da televisão nacional. Aos 77 anos, não parece que tem. Continua com uma atividade artística intensa e invejável. Carlos Areia, é um prazer tê-lo connosco neste podcast do Hospital da Luz. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. Bom, estou encantado. Antes de ligarmos os microfones, falámos um pouco sobre porque é que quisemos convidá-lo assim, Carlos, para esta conversa sobre o risco das doenças cardiovasculares. Já percebeu? Percebi. Mais ou menos. Eu, de qualquer maneira, vou pedir ao nosso especialista que dê o primeiro passo, Dr. Ferreira Santos. Então, porque é que alguém como o Carlos, com as suas características de vida, especialmente, pode ter fatores de risco cardiovascular? Bem, antes de mais, eu acho que quando estou habituado, quando os doentes entram pela consulta, fazer logo uma análise do risco cardiovascular dos doentes, quer seja porque têm uma idade aparente superior à real, portanto, se isso for verdade, quer dizer que as pessoas têm artérias seguramente mais velhas do que o que deviam, quer seja porque têm excesso de peso, quer seja, enfim, até pela forma como entram, se é uma pessoa que vem ativa ou se é uma pessoa que tem dificuldades em se mobilizar. Portanto, o Carlos não tem nenhuma dessas características. Tenho um bocadinho. E depois há outra coisa que é, há alguns dos fatores de risco cardiovascular, nomeadamente a hipertensão, a diabetes e o colesterol, afetam uma fatia muito grande da população. Nós temos mais de 40% das pessoas têm hipertensão arterial. Portanto, eu, mesmo não conhecendo o Carlos, diria que ele tem uma elevada probabilidade de ter um dos fatores de risco principais. Ou já ter fumado, que, enfim, sendo artista, isso já pode ter fuma. Fuma. Ainda pior. Portanto, tem o fator de risco mais importante. E depois, seguramente, tem uma elevada probabilidade de ter ou hipertensão, ou diabetes, ou colesterol. Portanto, estes 4, eu diria que isto é mais ou menos como ao bingo, não é? Acertamos... Posso escolher um destes 4? Pois, não sei. Revê-se neste retrato, diga lá agora. Completamente. Daí eu ter começado off-record a dizer que há 10 anos atrás melhorei os meus hábitos. Depois disse que pôs um travão, não foi? Meti um travão. Bebia, não era, mas bebia demais, para mim, para o meu gosto. Na altura, não. Na altura gostava, pois. Exatamente. Mas não faz bem, de facto. Mas notava que não me andava a fazer bem a bebida. Não deixei de beber. Bebo às refeições 2 copos de vinho. Mas aqueles exageros que a noite nos leva a praticar. Sim, nós associamos sempre a vida brancas, dos artistas bebia muito. É isso mesmo. E disse que fumava ainda. E fumo. Então, o quê? Isso é mau. Eu sei que é mau. Assim como gosto de outra coisa que não aconselho a ninguém, mas também não sou de radicalismos. Eu cada vez que pego num saleiro, parece que pego numa pistola. Quando está alguém ao pé de mim. O que é isto? Mas eu gosto de sal. Bom. Eu gosto de sal, reconheço por várias razões, e os estudos indicam que sim, que o sal é um veneno. Mais ou menos. Não é? É mais ou menos, não é tanto assim. Eu não gosto de comida salgada, atenção. Eu gosto de comida a saber a comida. Com um bocadinho de sal. Carlos, tem aqui o Dr. Ferreira Santos
vou deixá-lo disponível para responder às suas Há uma perguntas coisa sobre o que tema. eu gostava de saber, eu li aqui e fiquei espantado, é o maior caso de mortalidade em Portugal. Porquê? Não é só em Portugal, é no mundo ocidentalizado, No mundo de uma forma geral. Exato. Isso tem a ver exatamente em grande parte com o nosso estilo de vida que nós levamos ao longo de vários anos, não é? Portanto, tem a ver com os fatores de risco cardiovascular que se vão instalando ao longo da nossa vida, que começam muito cedo, e a propósito, também estávamos aqui antes a falar que as pessoas só se preocupam aos 70 anos. Foi o meu caso. Mas a doença cardiovascular começa na adolescência. E hoje sério? sabemos, é verdade, e sabemos que os adolescentes que têm comportamentos menos bons do ponto de vista cardiovascular de prevenção vão ter doença mais cedo. Portanto, quando nós dizemos que é aos 70, às vezes alguns é aos 50, às vezes alguns é aos 40, isso tem a ver com os fatores de risco que vamos somando ao longo da vida. E os clássicos é o tabaco, é a hipertensão arterial, que tende a aumentar à medida que nós envelhecemos, pelo próprio envelhecimento do organismo, mas não só. É o colesterol elevado e é a diabetes. Portanto, e o excesso de peso, enfim, que entra aqui um bocadinho com um agregador, às vezes, destes vários. Depois somamos a isso mais algumas coisas. O stress, somamos o sono, que é cada vez mais curto e fragmentado e, portanto, não tem qualidade, e isso também é um fator de risco cardiovascular, e o sedentarismo. Estas coisas todas combinadas levam a que nós as infecções curamos, não é? Antigamente morria-se de infecção, e isso hoje, tirando o Covid, que ainda não encontramos uma cura para o Covid, mas as infecções que tipicamente disseminavam a humanidade, hoje são tratadas com os antibióticos. E, portanto, no fundo, se não morremos de infecção, não morremos de acidente, vão sobrar duas coisas principais. Uma é o cancro e outra é a doença cardiovascular. Que estão mais ou menos par a par, mas eu acho que as pessoas, se calhar, não param muito para pensar sobre isso, que, de facto, para nós evitarmos essas doenças e vivemos mais anos, não é que o nosso objetivo principal não seja não vir a ter a doença, mas idealmente devemos que ela seja o mais tarde possível e de preferência que consigamos levar uma vida de qualidade até nós termos o primeiro evento. Não é? Mas também queremos viver com alguns prazeres na vida. Claro. Exatamente, Sim, exatamente. sim. Encontrar esse equilíbrio é que às vezes não é fácil, não é? Mas pronto, eu acho que era esta noção que de facto existem estes fatores de risco cardiovascular, que eles estão presentes desde cedo na nossa vida e que se nós não os acautelarmos com o equilíbrio que cada um de nós tem que procurar, vamos pagar essa fatura seguramente mais tarde ou mais cedo. Algumas pessoas começam a pagá-la aos 40 ou aos 50 anos e outras começam a pagá-la mais tarde. Mas claramente 1/3 de nós vai acabar por morrer por doença cardiovascular e tipicamente é o infarto e o AVC, são as duas manifestações mais letais da doença cardiovascular. Eu queria perguntar uma coisa ao Carlos, porque a vida artística é, como já percebemos, e já descreveu um pouco, uma vida feita de excessos, de horários desencontrados, às vezes com o nosso relógio biológico. Já foi mais, hoje já é possível. E a minha pergunta é muito objetiva, é possível ter hábitos de vida saudável, enfim, dentro destes padrões que o Dr. Ferreira Sanches disse? Hoje em dia, sim. Tanto que o Carlos, a certa altura, decidiu que tinha que parar para se sentir melhor. Tive esse modo de vida. Portanto, é possível. No teatro obrigava-nos a isso. Quando se pergunta se eu ou qualquer ator, uma vida estressada em relação à profissão, por causa da profissão, é verdade que sim. E como é que nós combatíamos o stress, esse chamado stress? Porque há uns anos não havia. Havia, mas tinha outro, nem sequer tinha nome, ainda não tinha sido batizado. Como é que nós combatíamos? No teatro, especialmente. Era viver de noite. Acabávamos o teatro às 2 da manhã, 2:30, e depois ficávamos até às 8 da manhã, 9 da manhã, a conversar, a comer, a beber, a fumar, tudo concorria para esses fatores de risco. Exatamente. E é verdade que isso acontecia. Hoje já não tanto. As pessoas estão mais alertadas para esses factos, têm mais conhecimento de si próprio e do que se passa à volta e estão mais esclarecidas e têm uma vida muito mais calma, até com hábitos alimentares. Inventaram agora umas coisas que não havia no meu tempo, os veganismos, que é muito mais saudável, não é? Eu, por exemplo, como estupidamente, não é?
que não aconselho a ninguém. Não tenho a certeza que o veganismo seja mais saudável. Exato, eu ia Pois, perguntar também ao não Dr. tenho, Ferreira mas Santos se era. pelo menos é essa a imagem que passam. Sim. Eu tenho-me dado bem com o meu não veganismo, tenho-me dado bem. Não aconselho a ninguém a comer estupidamente como eu como, mas sinto-me bem, doutor. Sinto-me muito bem. Portanto, é possível manter hábitos saudáveis e é este o equilíbrio Mas que aconselha aos seus doentes? Diga-me lá. Deixe-me só ir um pouco mais atrás. Depois, desculpe interrompê-lo, depois queria abordar o tema da hipertensão. Ok. E também podemos falar sobre o veganismo, mas só ir um pouco mais atrás, começou por dizer que ficou surpreendido com a questão de 1/3 das pessoas, ou da mortalidade que esta doença tem. Mas eu acho que o que é ainda mais surpreendente é que 80% da probabilidade de nós termos essas doenças pode ser evitável. Se nós perguntarmos a uma pessoa se está disponível a reduzir em 80% o risco de ter um infarto e um AVC, será que as pessoas não estão disponíveis para fazer alguma coisa na sua vida que vá de encontro a essa redução? Esta questão que a Graça levanta aqui, que é, temos que viver, ok, mas nós temos que encontrar esse equilíbrio, porque se nós vivermos a todo o custo, e infelizmente há 10 anos atrás e há 15 anos atrás, se calhar, quando o Carlos descrevia aí o que se fazia durante a noite, as pessoas não tinham essa noção. Não tinham essa noção que a fatura que estão a pagar, ou que estão aquilo que estão a acrescentar à sua fatura que um dia vão pagar, é tão brutal. Então, eu acho que um dos trabalhos que nós temos que fazer hoje em dia como médicos e como sociedade é explicar às pessoas que estes fatores de risco que nós entendemos que isto é viver bem, isto tem uma fatura muito grande que nós vamos pagar mais tarde ou mais cedo. E é isso que leva a este levantamento da doença cardiovascular. Mas nós tínhamos consciência disso. Oh, meu Deus. Nós tínhamos consciência disso. Está a confessar o pecado. Só que não tínhamos. É verdade, nós vamos pagar isto mais tarde. Estes excessos vamos pagar. E as pessoas tinham consciência. Só que atiravam assim para trás das costas, não é? E no meio deste... Não, eu tenho consciência. Bebiam mais um copo e fumavam mais um cigarro. E sentiam-se bem assim, mas sabiam que iam pagar. Eu sabia. E quando sentiu que tinha mesmo de parar. Quando aconteceu, há 12 anos atrás, disse, não, vou parar com isto. Vou parar. Não violentei. Eu, por exemplo, hoje em casa não tenho uma garrafa de whisky. Tenho vinho tinto. O whisky não entra na minha casa. E se entrar é por uma razão, tenho amigos que bebem. Exatamente. Mas o Carlos queria falar de hipertensão. Exato, porque é engraçado. Porque eu acho que fui hipertenso durante muito tempo, sem saber. E só comecei a saber quando comecei a fazer exames. Eu fui ao 4º ou 5º cervical, partiu-se, desfez, não sei o quê, um disparate qualquer. Tive que ir ao médico. Fui uma vez, há muitos anos atrás, fiz um exame e dizia-me o médico, muito bem, olha, isto está assim, porque eu tinha a dormência ainda, hoje tenho um bocadinho. Fiz o exame e dizia ele para mim, daqui a 5 anos, isso é capaz, de 5 anos depois, aquilo estilhaçou mesmo, eu fui... Então, nessa altura que fiz os exames, toda a gente me dizia, cada vez que eu ia, não, você tem a tensão muito alta. 17 não sei o quê, não sei, diziam-me isto várias vezes, e não toma nada, não isto toma. É perigoso, não é? Não, e há um ano, veio essa conversa outra vez, fiz uns exames, Carlos, você tem isto, você tem que não sei o quê, você tem que tomar, não sei, então há um ano que eu tomo um medicamento, uma coisa ligeira, diariamente, pela manhã, um peridonpril, inevitável agora. E tomo diariamente, inevitável. E pronto, estabilizou, ficou nos níveis normais. Considerados aceitáveis. Mas também nunca tive sintomas. Mas eu acho que isso que o Carlos está a dizer é uma das coisas que nós alertamos sempre os nossos doentes. É que, efetivamente, estes fatores de risco que estamos aqui a falar, nós, na maior parte das vezes, não sentimos. Exatamente. Nós não sentimos o colesterol alto, não sentimos muitas vezes a própria diabetes, se for ligeira, e se tiver umas glicémias altas. A própria hipertensão. E a hipertensão, que eu não senti. Claro. Nunca tive. A maior parte das pessoas não sabe que é hipertenso. Nunca tive sintomas. Aliás, metade das pessoas não sabe que é hipertenso. Nunca tive sintomas. E a única maneira de saber é medir a pressão arterial. E não tem que ser no médico, pode ser em casa, na farmácia, enfim, com o aparelho do amigo. E aí isso aconteceu-me. Então há um ano, ou talvez há mais de um ano, que tomo diariamente esse comprimido. Mas houve aí um processo de consciencialização.
que a doutora também me alertou e disse, toma isto, e que ela me disse, por outros termos, que aquele comprimido não era só para a atenção, que já tem um composto que vai também não sei o quê, e eu, ok, pronto. E sente-se E bem então, agora? Mas cumpriu nunca as outras... me senti mal. Nunca se sentiu mal. Mas- E cumpriu as outras indicações que ela lhe deu, enfim, Sobre. sobre todo o resto de comportamento. Mais ou menos. Sim, tenho cuidado. É porque esta questão de que não dói, não se sente, não... É um dos mitos mais comuns, é uma das ideias feitas, portanto, não sinto é porque estou bem. Também e não é verdade. Também diziam que E não é verdade, não é, Dr. Ferreira era, Santos? era de uma forma corrente, disse, não, o coração não dói. E eu depois achei muita graça quando aqui acaba a sua intervenção a dizer que o coração E dói quando, Dr. Ferreira Santos? Quando dói, dói já é normalmente tarde. mau sinal. Quando que dói esse já que é o pro- tarde. Esse é que é o pro- Eu apercebi-me disso, espera aí. Não, é que nós gastamos metade das nossas consultas, mesmo quando dói, depois deixa de doer. Não é? Quem tem um infarto, se correr bem, e se aceder ao médico a tempo e se fizer um cateterismo para desentupir a artéria, aquilo corre bem e hoje em dia as pessoas até têm um infarto, é quase como ir tomar um café. São internados um dia e no dia a seguir têm alta. E, portanto, às vezes aparecem na consulta passado uma semana ou duas e estão porreiros como estavam antes. E nós temos que lhes explicar, você agora está bem, mas os fatores de risco que levaram ao infarto continuam aí, nós temos que os controlar. Mas, doutor, a cardiologia, essa área, evoluiu muito nos últimos 20 anos. Teve uma evolução muito grande, Exatamente. que eu ainda me lembro, e também o doutor conhece melhor que eu, a primeira transplantação Claro. do doutor Cristiano É Barnard. verdade. Mas eu... Foi uma coisa... para o mundo foi uma coisa... E a partir daí houve uma evolução, nota-se, não? Sim. Tudo. Carlos, deixa-me só... Falámos aqui de ter dor, ter um infarto. Uhum. Isso significa ter doença já cardiovascular. O que é que se faz? Bem, Como é que se acompanha? O que é que as pessoas devem fazer quando o médico lhes diz não, o senhor agora tem uma doença cardiovascular? Não é muito diferente do que temos que fazer quando ainda não temos. Isto é... Por exemplo, no caso do Carlos, agora é hipertenso, ou é hipertenso, não sei se é ou era... É hipertenso provavelmente controlado. Se controlado. toma os comprimidos, Sim, isso quando Exatamente. quando Isso vê é a tensão... ter uma doença cardiovascular. Não, isso é ter um fator de risco Ok. cardiovascular que neste Controlado. momento está controlado. Não Controlado. é? Então nós... Penso eu. Exatamente. Portanto, estando controlado, e teoricamente, se nós controlássemos todos os fatores de risco, se tiver um bom colesterol, se não tiver excessivamente elevado, Tenho, se não fumar, acho. se não tiver diabetes, a probabilidade de vir a ter uma doença cardiovascular Não fumo, é não baixa. fumo. Já não fuma. Não fumo aqui. Eu estou aqui a conversar com vocês. Mas a probabilidade de vir a ter doença, portanto, vir a desenvolver um infarto, uma arritmia grave ou uma insuficiência cardíaca é menor. Depois, obviamente que a gente pode, às vezes, ou fazendo tudo, mesmo fazendo tudo bem, ou não fazendo as coisas bem, vir a ter uma dessas doenças efetivamente estabelecidas. Portanto, e nesse caso, ter a doença, depois temos que fazer duas coisas. Temos que tratar os danos causados pela doença. Não é? Portanto, se eu tive um infarto e fiquei com uma cicatriz, eu vou ter que resolver aquele problema, isso normalmente com recurso às intervenções que são feitas de imediato e outras que podem ser feitas tipo cirurgia, cateterismos, etc. E muitas vezes a pessoa tem que ficar a fazer medicamentos para evitar que a doença progrida e ao mesmo tempo temos que continuar a cuidar da tal prevenção, que é, se eu tinha hipertensão, eu tinha colesterol alto antes de ter o infarto, eu a seguir tenho que o controlar. Não controlei antes, tenho que controlar a seguir. Mas vocês, médicos, cardiologistas, muitas vezes, penso eu, de certeza absoluta, que são surpreendidos. E não há explicação, ou há explicação. Tivemos agora um caso recente de um rapaz saudável, controladíssimo, que era testado quinzenalmente, mensalmente, não tinha nada e de repente... E no entanto o coração prega essas são surpresa. Já não vou ao exceções. caso do FER, não sei o quê. Essas são as exceções Vocês que confirmam são- a regra. Mas são surpreendidos com isso. Claro, nós não temos o dom de adivinharmos tudo, como é Claro. óbvio, não é? Isto funciona por probabilidades. Isto é um bocado como investir num seguro,
que é, eu pago um seguro todos os meses à espera que um dia, se me acontecer alguma coisa, eu possa estar protegido. A prevenção cardiovascular é um bocadinho assim. Eu devo fazer a prevenção adequada, identificar os meus fatores de risco, controlá-los, na expectativa que um dia não venha a ter um evento. Às vezes temos, outras vezes não temos. O que eu dizia é, se nós fizermos as coisas bem, a probabilidade de termos alguma coisa é 80% inferior. Depois cada um de nós decidirá se faz sentido esse investimento ou não. Bem, enfim, eu posso decidir não ter um seguro de saúde e pagar a conta quando ela aparecer. Portanto, eu acho que isso depois é a decisão de cada um de nós. Acho é que as pessoas têm que estar devidamente informadas e, infelizmente, o que se sente ainda hoje é que, embora a cardiologia tenha evoluído muito do ponto de vista tecnológico, e pegando naquilo que estava a dizer, é verdade que hoje ter um infarto, a mortalidade é muito inferior e isso reduziu drasticamente nos últimos anos, fruto da intervenção que hoje se consegue fazer atempada, mas também é verdade que ainda há muita gente que continua a morrer de infarto e que nem sequer consegue chegar ao médico. Portanto, a mortalidade é baixa quando a gente chega ao médico, é alta quando nem sequer lá conseguimos chegar. Portanto, essas doenças vão continuar a matar e, portanto, continua a ser importante nós fazermos essa prevenção adequada, e eu acho que as pessoas não têm essa noção que os fatores de risco, de facto, quando se começam a somar todos uns aos outros, e era isso que eu também comecei por dizer no início do podcast, quando alguém me entra pela consulta e eu vejo 3 ou 4 fatores de risco em conjunto, eu digo, este aqui está a jogar no Totoloto com todos os números. Isto quer dizer, se ele não lhe acontecer nada nos próximos 5 anos, está com muita sorte, porque de certeza que vai acontecer. E normalmente não nos enganamos. Essas pessoas, inevitavelmente, vão desenvolver algum evento. Mas o que é que temos que fazer? Correr, fazer exercício físico, deixar de pôr sal ou comer estupidamente? Temos que fazer 2 coisas. Uma é mais atrás, não é? Tem a ver com o que a gente define como hábitos de estilo de vida saudável. Podemos falar um bocadinho sobre isso. E outra tem a ver com, depois de termos os fatores de risco, temos que os controlar. A maior parte das vezes, além das coisas bem que temos que fazer dos hábitos de vida saudável, temos que os controlar muitas vezes com medicação. Por isso é que uma pessoa hipertensa que se torna, não quer dizer que se eu me tornar hipertenso, fique hipertenso para a vida. Às vezes, se a pessoa, imaginemos, se a pessoa tem 100 quilos, não dorme, bebe exageradamente e até corrigir isso tudo, pode deixar de ser hipertenso. Mas a maior parte das pessoas que desenvolvem hipertensão arterial vão continuar hipertensos e a única maneira que nós temos é efetivamente com medicação para evitar que a doença evolua e que venha a dar as tais sequelas da hipertensão. Algumas delas são cardiovasculares, aliás, são todas cardiovasculares, mas nem todas são infartos. Há, aliás, outras manifestações. O fator idade aumenta o risco do hipertenso, ou seja, sim, há mais hipertensos a partir de uma certa idade. À medida que envelhecemos, a hipertensão aumenta de prevalência exponencialmente. Portanto, é aconselhável que as pessoas, a partir de uma certa idade, consultem o seu cardiologista. A partir de uma certa idade, a idade só por si é um fator de risco cardiovascular. Porque mesmo eu sendo saudável, à medida que eu envelheço, o meu risco de ter um problema cardíaco aumenta. Então, o que é que isso quer dizer? Que quanto mais velho eu sou, mais atenção eu tenho que ter no controle dos fatores de risco, mais benefício eu vou ter. Por exemplo, eu posso ter 40 anos e ter a tensão 17 e se calhar vai demorar 20 ou 30 anos a eu ter um problema. Eu, se aos 60 ou aos 70 tiver uma tensão 17 e não ligar nenhuma, provavelmente eu vou ter um problema daí a 2 ou 3 anos. Então, quanto mais velhos nós somos, maior é o benefício absoluto em controlar esses fatores. O tema aqui, já agora, se me deixam pôr aqui a colher, meter a minha colher, é que nós não estamos só a falar de mortalidade, estamos a falar de, como é que se diz? Morbilidade, qualidade de vida também. Não é? Qualidade de vida. Uma pessoa que tem um infarto pode ficar totalmente incapacitada. Uma pessoa que tem uma doença cardiovascular, enfim, um evento crítico, pode ficar, de facto, altamente debilitada. Não se mexer, não falar, não. Sim, eu e ficar dependente. Tenho um amigo... Todos nós conhecemos casos destes, todos não é? Nós. E a prevenção, nesse sentido, é importante também. Saudável, praticava desporto, jogava a bola, comia, bebia e começou a ter sintomas, comigo, começou a ter sintomas de... parecia paragens de digestão, suores, má disposição, e era, o que é que eu comi, o que é que eu vi uma coisa fresca, não sei o quê, é capaz de ter sido nada daquilo, era cardíaco,
era cardíaco. E aquilo aconteceu ao pé de mim para aí algumas 3 vezes. Disse, mas o que é que comeste, pá? Pois, é capaz de ter sido daquilo. Aquilo estava muito Eram pesado. sinais. Exatamente, eu acho Parecia paragens de gestão. Mas lá está, provavelmente era alguém que talvez pudesse ter algum fator de risco não diagnosticado. Muitas vezes as pessoas têm até uma vida saudável. Este paradigma que é, eu tenho uma vida saudável, corro, como bem, não bebo, não fumo e não vai acontecer nada. Não, eu posso ter uma vida saudável e mesmo assim ter fatores de risco. Portanto, ponto 1, a identificação de fatores de risco é fundamental. Fazer um check-up de vez em quando é muito importante. Sim, ir ao médico uma vez por ano faz parte das boas práticas, não é? Nós nos esquecemos disso porque nos sentimos bem, mas exatamente o objetivo de ir ao médico uma vez por ano, em especial também à medida que envelhecemos, torna-se ainda mais importante para identificar esses fatores de risco. Se nós identificarmos, nós tratamos. Depois a segunda coisa que é importante é o desvalorizar sintomas. Porque se nós somos saudáveis, nós achamos sempre que a doença é para os outros, não é para nós. E, portanto, o não desvalorizar sintomas e, obviamente, que o desconforto, enfim, esse mal-estar, é claramente aquele sintoma que nós não devemos desvalorizar. Claro que muitas vezes as pessoas dizem que acham que é do estômago, mas se a coisa repete... Comigo foi, com esse meu amigo, que está portanto, saudável, está ótimo, claramente, está controlado. Foi... Ter uma dor no peito ou um desconforto... Aliás, ele foi tratado aqui. Um desconforto epigástrico, portanto, na zona do estômago, ter suores, ter palpitações, ter falta de ar, ter cansaço extremo, tudo isso são sintomas que nós não devemos desvalorizar e que nós devemos procurar ajuda. O Carlos, ainda com os microfones desligados, falou-nos aqui de um tema que gostava de falar com o Dr. Ferreira Santos e que eu também fiquei com uma certa curiosidade para perceber se é fator de risco, se é consequência, se é sintoma de alguma coisa. Quero perguntar ao Dr. Ferreira Santos sobre o tema da impotência sexual e da associado... Impotência sexual do doutor? Não. No geral. Associada às questões das doenças vasculares, cardiovasculares. Associado aos fármacos ou isso, que as pessoas, os homens, no meu caso, haverá mulheres, quando atingem uma certa idade, perdem a sua potência sexual de uma maneira ou de outra, ou falta de ereção, ou falta de desejo, ou falta tudo, às vezes até falta mulher. Mas... Em relação aos fármacos que estão, que até aparecem na televisão, marcas, as coisas, e que os médicos alertam atenção, porque isto... Aliás, eu aconselhei-me com o meu médico, neste caso a minha médica, doutora, como é que é? Ele, Carlos, então, mas isso é próprio da idade, você tem 77 anos. Doutora, então eu vou-lhe receitar aqui uns comprimidos, não sei o quê. Receitou-me. Sim. Mas Carlos, atenção, veja lá, porque você tem um coração bom, segundo os resultados. Portanto, o coração aparece aí sempre no meio, sempre, certo? Mas tem que ter cuidado. E quando ela me disse isto, cuidado, a receita ainda está lá em casa. Acho que não há necessidade disso. Mas, a receita ainda lá está para aviar. Se me disser alguma coisa, eu vou aviar hoje a receita. Eu acho que a primeira coisa que temos que aqui sinalizar é que, na maior parte das vezes, essa disfunção sexual que existe, a primeira causa é da doença aterosclerótica. É uma manifestação da doença cardiovascular. Mau. Não estou a dizer que seja assim em toda a gente, atenção. Mas uma das causas para a disfunção sexual é as artérias que irrigam a parte sexual, elas próprias já não terem o débito necessário, porque existe doença ao longo das artérias. As mesmas que afetam o coração, que afetam o cérebro, também afetam outros órgãos. Mas lá está a idade. A idade, atenção. Não é a única causa para a disfunção sexual, mas nas pessoas de idade é a principal causa. Então, muitas vezes o que acontece é que as pessoas têm essa manifestação não como efeito da medicação, mas como efeito da própria doença em si. Uhum. Depois, claro, e isso é inequívoco, que há os medicamentos, ao reduzirem a pressão arterial, ao reduzirem a perfusão, naturalmente alguns deles têm esse efeito secundário também. E, portanto, nós temos que colocar mais uma vez em cima da balança o que é que pesa mais. Quer dizer, se eu já tive um infarto ou se eu tenho uma insuficiência cardíaca, se calhar eu tenho mesmo que fazer o fármaco, porque o que eu tenho a ganhar com isso é muito. Evitar um novo infarto, evitar morrer e ficar debilitado por causa da doença.
do outro lado, se a pessoa até nem tem mais nada de especial, às vezes temos que mudar de fármaco, experimentar outros medicamentos. E em última análise, o chamado comprimido azul, que os doentes gostam muito de perguntar na consulta, de uma forma geral, se a pessoa tiver a sua doença controlada, ele pode ser tomado. Apenas há aqui uma interação com uma classe de medicamentos que às vezes é utilizado no tratamento de algumas doenças do coração, que são os nitratos, e portanto, quando o doente está a fazer esse tipo de medicação, não deve somar estes medicamentos para a disfunção sexual. De uma forma geral, a maior parte das pessoas não está a fazer este tipo de medicação, portanto pode fazer o tal comprimido, mas deve fazê-lo depois de ter também uma avaliação da parte cardiovascular, porque nós temos que perceber se essa disfunção sexual é uma manifestação da doença, que até pode ser mais grave noutros sítios e não ser óbvia, ou se é realmente efeito da medicação. Então é um sinal de alerta, é um sinal que nós provavelmente devemos estratificar melhor, perceber melhor qual é o risco daquela pessoa, para depois podermos tomar as decisões mais acertadas. Bom, isto nós estávamos aqui a Não sei se conversar... havia receita, se não. Não? Pronto. Bom, lá está. É preciso ir fazer a avaliação e é um pouco isso tudo que nós, depois desta conversa toda, se calhar vamos ficar a pensar que é melhor marcar já o check-up. Bom, eu de qualquer maneira queria só fazer uma pergunta, e esta é para os dois. Sim. Antes de terminarmos, porque temos mesmo de terminar, senão ficávamos aqui o dia todo. É verdade, ficávamos aqui o dia todo. Que tem a ver com as novas gerações e a experiência do Dr. Ferreira Santos como médico, a experiência do Carlos como ator que se mantém no ativo e continua a lidar agora com novas gerações de atores, de miúdos novos que aparecem na televisão, nos palcos, etc. As novas gerações estão mais atentas e preocupadas com isto? Pergunto-lhe primeiro a si e depois quero terminar. Então, muito mais atentas, têm mais conhecimento, têm acesso a informação que não existia, têm mais consciência. Tem noção também que tem mais disparates, também andam a fumar demais. Tá malta nova anda a fumar demais. Eu já ia demais. perguntar se tinha aprendido No já meu alguma tempo coisa com era eles. para nos afirmarmos como homens, quando tens a beata ao canto da boca, já és homem. Hoje a malta nova anda a fumar muito e a beber muito, que eu acho que é os disparates que eles andam Então a fazer. tem consciência, mas não cumpre. Não cumprem, bebem muito e fumam muito. Quanto à alimentação, têm hábitos alimentares, depende dos gostos, não vou falar aqui em marcas, não são os mais saudáveis, é verdade. Eles têm consciência disso, mas adoram comer uns disparates. Mas têm muito mais consciência, têm muito mais cuidado com, por exemplo, com a minha geração. Não tem comparação. Não há comparação absolutamente nenhuma. Dr. Ferreira Santos, como é? Qual é que é a sua... O que é que diz a sua experiência sobre isto? Eu acho que há mais informação, mas eles têm um trabalho muito mais dificultado. O que nós estamos a ver em termos do mundo ocidental é que há uma prevalência cada vez maior de excesso de peso e de obesidade. Nós temos 50% da nossa população tem excesso de peso. E se calhar sabem porquê. Exatamente. Eu acho que hoje em dia a população mais jovem tem vários desafios pela frente. Um é a alimentação. Claramente a fast food... que não havia há 20 anos atrás. Exatamente. Não havia hambúrgueres. Portanto, não havia McDonald's. Era isso. Eu lembro-me que a primeira vez que fui ao McDonald's foi no estrangeiro e era tipo a ir à catedral, vamos comer um hambúrguer. Hoje em dia, o dia-a-dia é comer hambúrgueres. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio que as camadas mais jovens hambúrguer têm. E batata frita. É a alimentação. E depois não é só os hambúrgueres, é que o próprio supermercado... E hoje em dia qualquer um de nós vai a um supermercado e também percebe que eles estão a se transformar em vender comida rápida. Então nós daí já estamos com um problema sério, que é tudo isso são alimentos muito ricos em hidratos de carbono e isso vai gerar aumento do peso e obesidade. Portanto, essa fatura vai ser paga. Primeiro problema. Segundo problema, as pessoas com este mundo mais digital claramente são menos ativos. Sim, obviamente que há os jovens que se preocupam em fazer desporto, mas não é a maioria. A maioria não faz desporto, é sedentário. Portanto, pouca atividade, alimentação errada. E o terceiro problema é que não dormem. Claro que antigamente, se calhar há uns anos, também não se dormia, ou não se dormia quando se estava socialmente, mas hoje é que não é só socialmente, não se dorme porque se está à frente da televisão, à frente do tablet, etc. Portanto, eu acho que eles têm um desafio muito grande para os anos vindouros. A propósito, já agora só um comentário, estamos a terminar, eu sei que já ultrapassámos o tempo, mas a parte social é um fator protetor. O termos em sociedade com os amigos é uma coisa que nos dá anos de vida. O que não nos dá anos de vida é o que fazemos quando estamos com os amigos. Mas, a propósito, este comentário que veio lá atrás, eu acho que é importante nós socializarmos. Mas eu acho que os mais jovens
o tema não é o não socializar, é a forma como o fazem, e portanto eu acho que há aqui um desafio grande e uma agressão grande ao nosso organismo, que eu acho que eles vão pagar a fatura mais cedo do que outras gerações têm vindo a pagar. Portanto, mais uma vez reforço, quanto mais cedo nós começarmos a prevenção, mais benefício vamos ter, e se hoje as doenças cardiovasculares representam 1/3 da mortalidade, o nosso receio é que com os padrões que estão a emergir agora, que se calhar em vez de 1/3 vai ser metade. Nós sabemos que o cancro continua a existir, mas o cancro, apesar de tudo, nós estamos a conseguir encontrar mais formas de diagnóstico precoce e de cura mais eficaz. A doença cardiovascular, como o tempo que medeia entre a prevenção e o evento às vezes é tão grande, as pessoas não percebem, não é? Não há aquele mindset, aquele trigger para eu cuidar da minha saúde. Eu acho que nós temos o risco daqui a 20 ou 30 anos termos uma pandemia ainda maior do que aquela que temos hoje. Bom, eu adorava terminar com uma mensagem de esperança, mas enfim, tem que ser. Atenção, malta, vamos lá tratar de ser saudáveis e de tratar-nos melhor a nós próprios. Também termino com pena, porque adorava continuar aqui na conversa, não é? Podíamos chegar aqui mais algumas horas. Obrigada a ambos pela excelente troca de experiências e pelos conselhos que nos deixaram. E assim que esteve desse lado a ouvir-nos, prometemos voltar em breve com mais podcast do Hospital da Luz e com as respostas dos nossos especialistas. Obrigado, Dr. Ferreira Santos. Obrigado. Obrigada, Carlos. Obrigado, eu. Até breve. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.